Boa noite, professor. Nós somos do grupo Loca Filmes. Esse grupo é composto por mim, Eric, pelo Marcelo, Murilo e Nicolas. E esse aqui é o nosso projeto, né, o Loca Filmes, que é mais do que um sistema. Esse projeto ele foi uma jornada prática na disciplina de arquitetura de software e o nosso foco foi explorar como os padrões de projeto, que são soluções consolidadas para problemas comuns de design, podem nos ajudar a construir um sistema de locação de filmes que não seja apenas funcional, mas também robusto, flexível e fácil de se manter. Para começar, é importante entender o contexto desse projeto. O Local Filmes é um trabalho acadêmico, né, desenvolvido por nós quatro, alunos do quarto semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do SENAC, para a matéria de Arquitetura de Software. Com isso em mente, o nosso objetivo principal não era simplesmente criar uma locadora que funcionasse via console. O foco central era a aplicação e prática do design pattern. Queríamos usar esse sistema simples como um laboratório para garantir que o software final fosse flexível, que fosse capaz de aceitar novas regras de negócio no futuro, sem quebrar o código existente, de fácil manutenção, organizado de forma que um novo desenvolvedor pudesse entender a lógica rapidamente e, claro, alinhando os princípios de orientação e objeto, como encapsulamento, responsabilidade única e baixo acoplamento. Nessa justificativa dos padrões de projeto aplicados, eu gostaria de dar ênfase que a gente queria atingir esse objetivo de manutenção e flexibilidade. Nós escolhemos 3 padrões de projeto que trabalham muito bem em conjunto. Como vocês podem ver aqui nesse slide, nossos 3 pilares foram o primeiro Factory Method, que usamos para centralizar a criação dos filmes, tirando essa responsabilidade do nosso código principal. Segundo foi o Strategy, que foi fundamental para encapsular as diferentes regras de cálculo de preço, permitindo que elas sejam trocadas facilmente. E o terceiro foi o State, que usamos para gerenciar o ciclo de vida do filme. Ou seja, a gente controlou o que ele pode ou não fazer se estiver disponível ou alugado. Agora eu vou detalhar o primeiro padrão que eu mencionei, o Factory Method. Aqui, o Factory Method, por que a gente usou ele? O problema era o seguinte: a criação de um objeto filme no nosso sistema não era tão simples, dependendo do tipo dele, né? Se é lançamento ou comum, ele precisa ser associado a uma regra de preço diferente. A solução errada e mais comum seria encher a nossa classe principal de fielse para tratar dessa lógica. Isso deixaria o código acoplado e difícil de manter. Então, como que a gente aplicou? Nós criamos uma classe chamada criar filme, que funciona como um simples factory. E ela é a única classe no sistema que sabe como construir um filme corretamente. O nosso sistema principal, o menu, apenas pede a fábrica. Crie um filme do tipo lançamento com título X. A fábrica então cria o filme e já injeta nele a strategy com um preço correto, o que eu vou acabar explicando aqui nesse próximo slide. A grande vantagem é a manutenção. Se amanhã quisermos adicionar um tipo promoção com uma nova regra de preço, só precisamos modificar o fábrica. O resto do código o cliente nem percebe a mudança. Agora, explicando o que seria o strategy, que eu mencionei. Dando continuidade, o strategy ele entra com o seguinte problema: o sistema precisa de diferentes formas para calcular o preço. Hoje um lançamento custa R$ 10 por dia e um comum custa R$ 5 amanhã. Esses valores podem mudar, ou seja, podemos ter descontos. Para implementar isso de forma flexível, nós criamos uma interface chamada preço. Ela define um contrato, um único método, calcular preço. Depois criamos classes concretas, como filme adulto e filme infantil, que implementam essa interface. Cada uma dessas contém uma lógica de cálculo específica e isolada. O mais importante é que a classe filme não sabe como o preço é calculado, ela apenas segura um objeto do tipo preço, que o Factory injetou. E quando precisa, ele delega o cálculo para que esse objeto torna uma regra de preço totalmente dependente.
intercambiável e segue o princípio aberto e fechado. Podemos adicionar novas regras sem alterar a classe filme. Bom, o terceiro padrão que usamos foi o state. Este padrão resolve um problema muito comum, com um objeto muda seu comportamento dependendo do seu estado interno. No nosso caso, um filme tem um comportamento diferente. Um filme disponível pode ser alugado, mas não faz sentido tentar devolvê-lo. Da mesma forma, um filme alugado pode ser devolvido, mas não pode ser alugado novamente. A solução ruim seria encher a classe filme de vários booleanos e usar if e else por todo o código para verificar o estado antes de cada ação. Em vez disso, aplicamos o padrão state. Criamos a interface de estados filmes com o método alugar e devolver. E criamos as classes concretas disponíveis e alugado, que implementam essa interface. A classe filme simplesmente delega a ação para o seu objeto de estado atual. Se o filme disponível, o método alugar da classe disponível é executado. Realiza a ação. E o mais importante, ele mesmo atualiza o estado do filme para alugado. Isso elimina completamente a lógica condicional de dentro da classe filme. O factory a gente usa para criar o filme. Nada mais que a gente usa para elaborar toda a parte de padronização de criação de filme. No state, a gente gerencia o estado do filme, se ele está disponível ou se ele está alugado. Agora, já no strategy, a gente usou para fazer a padronização dos preços. Quando é filme adulto, ele seria um valor, e quando é filme infantil, ele seria um valor. No core, seria todo o contexto, ou seja, ele vai puxar tudo e vai unificar, e a gente vai conversar tudo isso através da main. Para concluir, do Local Filmes foi uma experiência muito importante para o grupo. Conseguimos aplicar os conceitos teóricos da arquitetura de software em um projeto prático e ver os benefícios reais. O padrão Factory isolou a complexidade da criação dos objetos, tornando o código cliente mais limpo. O Strategy nos deu totalmente flexibilidade para adicionar ou modificar regras de preço sem quebra de sistema. E o State gerenciou o ciclo de vida dos filmes e de uma forma limpa, organizada e sem if e else. O resultado final é um código que não é só funcional, mas também organizado, coeso e, o mais importante, flexível. Ele cumpre os objetivos que o Eric mencionou no início e reflete os princípios de um bom design do software. E agora, para finalizar e provar que isso não é só a teoria, vamos mostrar rapidamente o código-fonte. Bom, aqui no gráfico, perdão, no diagrama UML, a gente usa o cria filmes como método de factory method, que é nada mais nada menos onde a gente faz a criação de todos os filmes. Aqui na interface preço, que está dando filme infantil e filme adulto, que no caso são uma interface que ela está puxando e devolvendo para o filme para a gente padronizar tudo isso, seria a parte do strategy, que é onde a gente padroniza toda a nossa parte de preço e entre outros, que aí decide entre filme infantil e o filme adulto. Nos status do filme, a gente faz o gerenciamento do state, que nada mais nada menos para ver se o filme está disponível ou alugado. A gente vai relacionar tudo ao filme e a Local Filmes puxa tudo e faz a execução de toda essa parte do nosso processo. Bonitinho. Vou falar um pouco do padrão Strategy que a gente utilizou no nosso projeto. Aqui basicamente temos a interface preço, a classe filme infantil, que implementa a interface preço, e a filme adulto. A gente utilizou o padrão Strategy para definir, de acordo com qual filme, né, se é um filme adulto ou infantil,
o valor do preço desse filme. E como ele é definido? É aqui na classe main, o usuário vai ter a opção de escolher pelo filme que ele quer alugar. Se ele escolher o filme adulto ou infantil, quando ele for para a segunda parte, que é o case 2, no caso de valor aqui, né, ele vai calcular esse valor de acordo com o filme escolhido. Se for um filme adulto, ele vai calcular o valor conforme foi definido aqui, que é a quantidade de dias que vai alocar vezes o valor, que é R$ 10. Se for um infantil, vai ser a quantidade de dias vezes R$ 5. Basicamente, esse foi o uso do Strategy dentro do projeto. Dando continuidade ao projeto, outros 2 design patterns utilizados foi o Factor Method e o State. No Factor Method, a gente criou uma classe chamada Criar Filme, a qual possui um método Criar Filme do tipo de filme, recebendo tipo e título, ambos string. Com o tipo, conseguimos validar se criamos um objeto do tipo filme adulto ou infantil. Também, dando sequência ao outro design patterns, temos o state, na qual define o estado do objeto. No nosso caso, se ele foi alugado ou se ele está disponível. Então, temos uma interface na qual se chama estado do filme, status filme, e temos o método alugar e o método devolver. Na classe alugado, o método alugar retorna um print, filme já está alugado. Ele printa na tela, filme já está alugado. O método devolver, ele printa devolução realizada e seta estado do filme como disponível. Já a classe disponível possui o método alugar também, porém ele printa, na verdade, filme alugado com sucesso e seta o estado do filme como alugado. E o devolver, ele printa, filme já está disponível. Agora aqui na main, podemos perceber como que a gente fez os testes. Então, a gente criou uma lista de filmes, adicionamos filmes aqui, só para fins de testar o nosso projeto, na qual citamos um filme do tipo adulto e outro filme do tipo infantil. Desta forma, como uma estrutura de repetição, temos 3 opções e a opção de sair. A de listar filmes, que no caso seria a opção 1, vai receber o valor digitado, no caso 1, vai ler a lista de filmes e vai listar os filmes. Caso 2, vai receber um número, que no caso será o ID do filme, e também os dias que deseja ser alocado. Dessa forma, vamos criar uma variável do tipo filme, que vai receber o ID, e assim, imprimindo o valor e também alugando o filme. Na opção 3, vamos receber o ID do filme e também, pelo ID, devolver o filme. A opção 0 ela sai e dessa forma aplicamos os 3 design patterns no nosso projeto, o strategy, o state e o factor method. Muito obrigado pela atenção.